Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso, mais uma aula gratuita disponível aqui para o nosso curso de Teoria e Percepção Musical. Se você não sabe do que eu estou falando, link na descrição do vídeo. Essa é uma aula para os nossos alunos do curso gratuito e, claro, também está incluída no nosso curso completo, que tem o módulo 2 ao 6, que para você ter acesso você precisa ser o aluno pagante, né? Então, para que servem essas aulas extras, esses anexos que a gente coloca? Para incrementar os assuntos que a gente trabalha no curso. E esses extras são aulas gratuitas que também ficam disponíveis para os nossos alunos gratuitos. Se você não sabe do que eu estou falando, mais uma vez, link na descrição desse vídeo. O primeiro módulo do nosso curso de Teoria e Percepção Musical é gratuito, então você pode acessar sem precisar se comprometer financeiramente. Você já acessa na plataforma, no Hotmart, com acesso aos textos, aos exercícios, às videoaulas, tá? Mas as videoaulas do curso gratuito estão no YouTube também. Então você assiste onde você quiser, mas lá fica mais fácil organizar qual aula você assistiu, qual aula você não assistiu, para você acompanhar o seu progresso melhor na organização do curso, tá? São 6 módulos, é uma formação completa que começa do zero, de teoria e percepção musical. Então são 2 cursos em um. Primeiro módulo gratuito, a gente já está ultrapassando a quantidade de 30 aulas gratuitas já, se for somar tudo, então é bastante coisa para você conferir. Esse assunto aqui da aula de hoje é um assunto um pouco mais complexo, tá? É um assunto um pouco mais avançado, a gente vai falar de dominante secundária. Para falar de dominante secundária, é importante você saber o que é uma dominante, e a gente vai falar de dominante lá para o módulo 5, então tem todo um preparo para chegar até ali, para depois poder chegar até aqui. Então essa é uma aula que eu não vou enganar ninguém, é uma aula voltada para quem está já no módulo 5 e 6, está terminando o nosso curso completo. Por quê? Inclusive, dominante secundária é um assunto para curso de harmonia. Então, assim, é um assunto mais avançado. Mas por que eu estou trazendo para cá? Porque em 2 de nossas análises, as dominantes secundárias apareceram, eu citei, e eu acho que dá para trazer. Tá? Não é um assunto tão difícil assim, então a gente faz uma aula sobre isso sem problema nenhum. Então vamos lá, o que é uma dominante secundária? Em primeiro lugar, o que é uma dominante, né? A gente já tem uma aula de dominante, então eu não vou me alongar muito não, tá? Porque na aula de dominante eu explico muita coisa, porque tem toda uma questão por trás que vai além de notas e combinações de notas, né? Tem toda uma questão de como a gente escuta, como a gente percebe a dominante, que eu não vou explicar aqui porque tem na aula lá, tá? Mas o que é uma dominante? A dominante é o 5º grau com sétima. Um acorde maior com sétima é sempre uma dominante. Por exemplo, em Dó maior, nós temos o Sol 7, que é o Sol, Si, Ré, Fá. Sol 7. O Sol 7 é uma dominante, porque no acorde com sétima, eu tenho trítono. Então, mesmo fora do contexto da escala, maior ou menor, seja ela qual for, o trítono, ele causa um efeito pedindo uma resolução. Então, mesmo fora de contexto, não toquei escala, não toquei nada, não toquei nenhuma música, eu soltei um Sol 7 aqui, ó. Ele tá pedindo o quê? Ele tá pedindo a resolução na tônica, ele tá pedindo a resolução do trítono e o movimento de quinto primeiro, 5-1, o movimento de 5-1, que é um movimento. Relações de quintas justas são relações muito fortes na música ocidental, tá? Então, ótimo, eu tenho aqui a minha dominante, né? Dominante de quem? De Dó maior, ó. Dó maior aqui, Dó, Mi, Sol, né? Dó maior aqui. Muito bem, eu vou trabalhar com tríades, tá? Eu só vou colocar a tétrade na dominante. E aí, beleza, então o que é uma dominante secundária? É que todos os graus, por exemplo, todos os graus da escala maior possuem uma dominante. Por exemplo, Ré menor. Quem é dominante de Ré menor? É o Lá7. É o Lá7. Então, o Lá7 é uma dominante secundária. O Lá7 usa quais notas? Colocando uma clave de Sol aqui embaixo de novo. Ó, o Lá7 usa quais notas? Lá, Dó, Mi e Sol, né? No caso, Dó sustenido aqui, né? Lá, Dó sustenido, Mi e Sol. Então, deixa eu tirar esse Lá7 daqui, porque acabou que ficou atrapalhando, né? É o Lá7, tá? Que é a dominante secundária de Ré menor. Então percebam que o Lá7 usa uma nota, que é o Dó sustenido, que não pertence a Dó maior, mas é uma dominante secundária, é a dominante de Ré menor. A dominante de Ré menor é o Lá7. Então, por exemplo, você tem uma música que faz Ré, Sol, Dó, 2, 5, 1. Eu posso incrementar isso com uma dominante secundária. Eu posso colocar um. Eu posso colocar um Lá7 antes.
E eu tenho uma progressão que caminha muito bem, porque o Lá7 resolve no Ré. Vem aqui, ó. E o Ré caminha para o Sol, que caminha para o Dó. E quem é a dominante de Sol? A dominante de Sol é o Ré7. Olha que interessante. É o Ré7. Quais são as notas do Ré7? Ré, Fá sustenido, Lá e Dó. Esse é o Ré7. Então a minha progressão eu posso fazer assim, ó. Vou tocar essa progressão aqui, ó. Vou tocar o Lá7. No lugar de tocar o Ré menor, eu vou tocar o Ré7. Daí eu vou tocar o Sol7 e eu vou tocar Dó. Então aqui é uma dominante que vai para dominante, que vai para dominante, que resolve na tônica. E tá tudo em Dó maior, porque eu tô usando dominantes secundárias, ó. Lá maior, Ré7, peraí. Lá maior, Ré7. Né? Posso fazer isso. Ficou um movimento de dominante para dominante. Eu posso deixar um pouco mais sutil se eu fizer assim, ó. Lá menor, Lá7, Ré menor, Ré7, Sol7 e Dó. E aí o que acontece, ó? Resolve aqui e resolve aqui. Né? Pode ser também, depende da música, né? Que eu quero, ó. Fiz um outro caminho aqui, pegando o Lá7, Ré menor, Ré maior, Sol e Dó. De novo. Ou seja, dominante secundário, eu vou dar exemplos melhores, tá? Porque aqui eu tô inventando essas progressões de acorde aqui fora de contexto, mas vocês perceberam que dá para fazer um caminho, né? Usando acordes que não tem nada a ver com Dó maior, em Dó maior, usando o conceito de dominante secundária. E eu vou repetir os dois casos que aconteceram nas nossas análises anteriores, explicando isso ainda nessa aula. Vamos só completar aqui a nossa tabelinha. Quem seria a dominante secundária de Mi menor? Faz aí pausa o vídeo, para e pensa, enquanto eu vou abrindo espaço aqui no quadro. A dominante secundária de Mi menor é o seu quinto grau com sétima. É o Si7. Sempre um acorde maior com sétima, tá, gente? Sexto grau, Lá menor, Lá Dó Mi. Quem é a dominante secundária? A dominante secundária é o Mi7. Quinto grau com sétima. E o Si meio diminuto não tem uma dominante secundária, né? Meio diminuto não vai ter, tá? Não tem. Então aqui não tem uma dominante, tá? Secundária, no sétimo grau. Então, você precisa dessa relação dominante tônica, né? Então, fica assim, né? Vocês percebam, quem já está avançado lá no curso, sabe que a gente pode usar a tonalidade maior, o relativo menor, e aí a gente expande a ideia de tom maior e relativo menor, usando os tons vizinhos, ou seja, subdominante e sua relativa menor, dominante e sua relativa menor, homônimo, nesse caso aqui seria um homônimo menor, seria Dó menor, seria mais uma possibilidade, e a gente ainda cria a possibilidade de usar as dominantes secundárias para pegar outros acordes em outros contextos para a nossa música, ou seja, a gente já tem agora uma diversidade de ferramentas à nossa disposição, de técnicas para sair de uma tonalidade. Eu quero escrever uma música em Dó maior, mas eu não quero ficar só em nota natural, ou eu não quero ficar só em Dó maior o tempo inteiro, né? Então você já tem aí uma série de possibilidades. Só que o uso da dominante secundária, ela tem um efeito, e é que é importante, né? A gente entendeu como isso se dá auditivamente. Ela tem esse efeito de causar, por exemplo, do Si7 para o Mi menor, ó. Ela vai causar um efeito de dominante tônica no Mi menor. Então vai ter isso na tua música, tá? Mesmo que eu tô aqui em Dó maior, ó. Sei lá. E aí, você sabe que quando você usar a dominante secundária, ela vai soar como dominante, ela vai ter o trítono. Né? O trítono vai pedir uma resolução, então você vai ter o efeito de dominante que resolve, tá? Então ela vai ter esse efeito. É legal enfeitar música com acordes fora da tonalidade? É legal, mas essa situação em específico da dominante secundária causa esse efeito, tá? Então você tem que buscar o efeito.
né? Primeiro, eu quero isso. Então, como saber usar isso? Começa a analisar a música. Você gosta de algumas músicas. Você gostaria de compor. Eu gostaria de compor esse tipo de música. Você tem que analisar aquele tipo de música ali que você gosta, que você gostaria de compor, para saber o que acontece. Aí você começa a ter um pouco mais de noção de como usar as ferramentas em favor de um estilo que é o seu. Ou se você toca instrumento, você começar a observar isso nas músicas. Se começar a aparecer acordes maiores com sétima, você já sabe, é uma dominante. Não importa qual é a tonalidade que você está, aparecer um acorde maior com sétima, é uma dominante. O que ele vai fazer? Ele vai chamar uma resolução. Ele pode frustrar essa resolução, mas ele chama. O trítono chama a resolução. Não existe trítono que não chame uma resolução. A música pode resolver essa resolução ou não. Ela pode resolver em outro lugar, enganando o ouvinte, mas vai chamar a resolução. Então você começa a prestar atenção nas músicas que você toca. Por exemplo, e aí a gente vai para os exemplos que nós já vimos em nossas análises. Aqui na arabesque, por exemplo, em que a gente tem essa situação aqui, ó, aqui a gente tem um Lá maior, ó, né? Porque a gente tem aqui, ó, Dó sustenido, Lá e o Mi. De novo o Dó sustenido aqui e o Mi. Esse Ré que eu não circulei é uma nota de passagem, tá? Tá em dúvida? Confere lá, análise da arabesque, tá? Eu explico isso lá. Então aqui a gente tem uma mudança, que essa música ela tá em Lá menor, né? Ela tá em Lá menor. Então aqui, ó, tanto que aqui, ó, no compasso anterior, Lá menor, ó, Lá natural, Dó, Mi. Dó natural, Lá. Então aqui a gente tem um Lá menor. E você fala, pô, Lá menor. E aí vem um Lá maior? Por quê? Porque depois vem um Ré, aqui, ó. Um Ré menor, tá aqui embaixo. Depois vem um Ré menor. Ré natural, Fá, Lá, Fá natural. Ré menor. O que acontece aqui? 5-1. 5-1, e aí aqui vem, né, mais uma vez o Si meio diminuto. Aqui a gente tem o trítono, ou seja, Si poderia ser entendido assim. Mais uma dominante secundária, ó. Aqui um Mi, Mi, Sol sustenido, Mi, né, Mi, Sol sustenido. Então aqui um Mi7, né, fazendo uma dominante, né, de Lá menor. Então aqui esse trítono aqui, ó, também causa um efeito de dominante secundária aqui, né? Então, ó, vamos lá. Do Lá menor, ó. Lá menor. Agora Lá maior. Lá maior. Que vai resolver no Ré menor, porque é uma dominante secundária. Olha como ele resolve. Ó. Resolve. E aí vem o Si meio diminuto. Trítono, que representa aqui o trítono de e volta para Lá maior, Lá menor. Ops. Errei o oitavo. Enfim, confira a nossa análise da arabesque, tá? Outro exemplo que nós vimos recentemente foi o Czerny 821, número 1, em que a gente chega nesse trecho aqui, em que a peça está repleta de sustenidos. Eu expliquei isso lá, que aqui nós podemos observar esses movimentos dos sustenidos em duplas. Dó sustenido com Mi, Ré com Fá, Mi com Sol, Fá com Lá, Sol sustenido com Si, Lá com Ré, Dó sustenido com Mi. Se você faz essa microanálise, é claro que essa é uma passagem melódica, mas o que justifica essas notas alteradas? Puro cromatismo? Não. Aqui, ó, Ré menor aqui, daí a gente... Ré menor aqui, daí a gente tem um Lá maior aqui, que resolve no Ré menor de novo, dominante secundária. Depois, um Dó aqui, que resolve no Fá, então mais uma dominante secundária. Depois, um Mi, que resolve no Lá. Aí aqui é Lá Ré, né? É o Lá Ré. Então aqui tem uma alteração melódica aqui, mas que não tem problema. Para mim, o que importa é isso aqui, ó. Tá? Eu escuto isso. Mas esse aqui poderia ser entendido como Ré menor, né? Por ser Lá Ré, né? E aqui um Lá de novo que resolve no Ré lá embaixo, ó. No Ré aqui, ó, embaixo. Aqui um Dó que resolve no Fá, repete a ideia, né? Dó que resolve no Fá. Aqui um Mi que resolve no Lá, vou circular só o Lá dessa vez. Ele vai subindo, o sinal de oitava aqui, ó, que a gente viu recentemente numa aula. Aqui um Lá que resolve no Ré. Só que aqui é um pentacorde, né? Então aqui é tudo Ré. Ré menor e Lá aqui de novo, ó. Aí aqui já é uma outra coisa, entrando numa escala e tal, tudo bem. Então, o Lá que resolve no Ré, o Dó que resolve no Dó, o Mi que resolve no Lá, o Lá que resolve no Ré. Então sempre tem uma relação, essa relação cromática, ela sempre tem uma relação de uma dominante secundária, ó.
né? Eu tô tocando essa sequência aqui, tá? Chegando até esse Ré aqui. Tô ignorando esse restante aqui, ó. Enfim, deixei marcado só o que eu tô tocando para vocês poderem ouvir e se guiando pelo que tá na pauta, tá? Vai resolver em Ré, tá, gente? Eu vou fazer uma coisa aqui para ajudar vocês, ó. Vai resolver em Ré aqui embaixo. Vou marcar aqui e eu vou dar um zoom para ficar melhor pra gente poder ver aí. Quem estiver vendo no celular fica mais fácil, ó. E aqui é bem micro a coisa mesmo, né? Resolveu em Ré aqui, né? Tá? Então é isso, ó. Começa no Ré menor. Beleza. E aí a gente faz a dominante de Ré menor, que é o Lá que resolve no Ré. E agora o Dó que resolve no Fá. E agora o Mi maior que resolve no Lá. E o Lá que resolve no Ré. Então fica mais ou menos isso, ó. O Lá que resolve no Ré. O Dó que resolve no Fá. O Mi que resolve no Lá, e o Lá que resolve no Ré. Tá? Percebam, né? Um movimento que pode ser explicado pela ação de dominantes secundários. Por que eu digo que pode ser explicado? Porque esse aqui é um movimento melódico, tá? Então a gente não... Você vê, o próprio Czerny, ele põe um acorde só aqui, ó. Ele põe um acorde só aqui, e todo o restante, isso é muito rápido, né? Então, essas relações cromáticas, elas vão soar muito mais como um cromatismo quando tocado isso no andamento, do que realmente uma relação de dominantes secundárias em que a gente escuta, que dá tempo de ouvir as relações de dominante que resolve, dominante, que resolve, dominante, que resolve, dominante, que resolve, até você chegar em Ré menor. Mas a explicação da escolha dessas notas cromáticas não é aleatória. É uma passagem melódica, mas que ela tem essa escolha de cromatismo baseado no movimento de dominantes secundários. Então, vocês vão ver muito isso na música. Mais uma vez, toda vez que vocês se depararem com um acorde maior, pode ser com sétima ou não, vocês percebam que aqui eu não estou pondo sétima. Mas como é um acorde maior fora do contexto da tonalidade da música, que é só uma música que está em Dó maior, é sempre bom a gente olhar adiante se ele não resolve uma quinta abaixo. O Lá que resolve no Ré, o Dó que resolve no Fá, o Mi que resolve no Lá, o Lá que resolve no Ré. Então você tem um claro caminho de quintas, de fundamentais de quintas, mesmo que elas não apareçam de fato na música, mas é um movimento de fundamentais em quintas descendentes que vai causando esse efeito de dominante que resolve, 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 com notas fora da escala, por isso dominantes secundárias. Tá? Então é isso, né? Dei vários exemplos, expliquei como é que funciona, não é muito difícil, depois que você passou por tudo que a gente passou nos 6 módulos, tá? Então dominante secundário é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, a gente fica por aqui, até a próxima aula.